Sejam todos muito bem-vindos a mais uma conversa, nesta nossa possibilidade de fazermos a Quinta de Luz chegar até cada um de vocês, refletindo, conversando e trazendo temáticas tão ricas em aprendizado e conhecimento. Eu me chamo Ana Paula, sou trabalhadora dessa casa e venho hoje conversar com vocês sobre a temática da morte, do desencarne. Quando? Em que momento? E como devemos falar sobre ela com as crianças? Quando nós, adultos, nos deparamos com esse momento, olhamos para nós mesmos e nos perguntamos acerca deste tema e de como ele nos afeta. Quais são nossos temores, angústias e verdades sobre o assunto? Pois é certo que, como pais, tios, avós, professores, cuidadores, se já não passamos, iremos passar pelo momento de responder questionamentos das crianças do tipo: o que é morrer? Para onde a gente vai quando morre? Nunca mais eu vou ver essa pessoa? E essas perguntas ecoam em nós adultos, nas nossas próprias dúvidas, nas dificuldades de elaborar uma resposta eficiente, nas nossas próprias dores. Na codificação do Espiritismo, um dos livros, o Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que auxilia esse adulto nos seus questionamentos. É a pergunta 149. Ela traz a informação sobre a vida eterna. Esse capítulo, né, toda essa parte, traz a informação sobre a vida eterna, pois trata do retorno ao mundo espiritual. E é um consolo de que a verdadeira vida continua e conforta esse adulto quando diz assim: o que acontece com a alma logo após a morte? A resposta é: ela volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos desencarnados que havia deixado temporariamente ao renascer na Terra. É a doutrina nos acolhendo e fundamentando que, como espíritas, temos a missão de propagar a imortalidade da alma. Nós não sabemos ao certo quando esse momento de conversar sobre o desencarne vai acontecer, mas sabemos que ele pode ser abordado desde cedo como um fenômeno tão natural e pertencente ao fluxo da vida, porque morrer faz parte da vida. Eu me recordo que desde muito cedo eu ouvia na minha família uma frase assim: a única certeza que se pode ter na vida depois que alguém nasce é que um dia vai morrer. E essa afirmação me trouxe, então, desde cedo, a certeza de que o fenômeno de vida e morte está implícito um no outro. Assim, cabe muito bem falar que quanto mais cedo este assunto vier à tona e for tratado em família, mais conhecimento, esclarecimento e familiaridade com a temática a criança vai ter, evitando que imaginações férteis e pensamentos mágicos próprios da infância deem conta da explicação no lugar de respostas reais. Perdas e morte fazem parte do desenvolvimento humano. Elas acontecem desde o nascimento até o fim da vida. A criança pequena pode ouvir ou até passar por experiências de morte, mas ela a princípio desconhece que da morte ninguém volta. E se não tiver tido uma experiência concreta em que de alguém próximo, ela permanece desconhecendo que a morte acontece com pessoas queridas, seja pais, avós, amiguinhos ou os animais de estimação. Por isso, é tão importante o esclarecimento e a acolhida dos sentimentos. Essas primeiras experiências com este tema podem deixar marcas profundas na vida de cada um. Daí a importância da informação, com leveza e naturalidade, por parte daqueles que são para ela seu porto seguro. A gente sabe que através das brincadeiras, a criança pode usar as palavras morte, matar ou morrer. A criança brinca, brinca de eliminar um ao outro, elas se revezam nesse papel, depois a alegria continua, ela extravasa sua energia,
sem saber com exatidão o significado do que pronunciou. Muitos se divertem pisando, por exemplo, no rabo da lagartixa, matando formiguinha, porque não associam esta destruição, à morte. O verdadeiro sentido da morte, absolutamente natural e inevitável, só chega até a criança quando alguém próximo acaba desencarnando. Nesse tempo de pandemia, os noticiários de TV se revezam em informações entre o número de pessoas contaminadas com a doença e o número de pessoas que vieram a óbito. Então, tem sido um período em que disparam-se os questionamentos. O que é morrer? Por que essa pessoa foi embora? Não volta mais? Quem morre não volta mais? Por que o médico não conseguiu curar? E os meus pais também vão morrer? E eu? É importante para a criança saber da vida real. Vida também é feita de despedidas. E a criança é sim capaz de entender isso. Quanto mais informações adequadas ela receber, menos doloroso será o luto. No Evangelho segundo o Espiritismo, também da codificação, uma das obras da codificação, Allan Kardec colocou no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, na passagem das instruções dos Espíritos, uma passagem muito importante para os adultos que são pais. Ela diz assim: ó Espíritas, compreendei hoje o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzis um corpo, a alma que nele se encarna vem do espaço para progredir. Sabei vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, ajudarão seu aperfeiçoamento e seu bem-estar futuro. Pensai que a cada pai e a cada mãe Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa falta, vosso castigo será o de vê-lo entre os espíritos sofredores, ao passo que dependia de vós tê-lo feito feliz. Então, vós mesmos, atormentados de remorsos, pedireis para reparar essa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o cercareis de cuidados mais esclarecidos. E ele, cheio de reconhecimento, vos cercará de seu amor. É certo que nos falta, muitas vezes, palavras certas para educar, inclusive para falar sobre morte com as crianças. Afinal, por mais religiosa que uma família possa ser, ninguém parece preparada para enfrentar esse momento. Porém, é dever e missão dos pais ou responsáveis ofertar a conversa, a acolhida e o cuidado. O silêncio sobre o assunto não resolve, pois não permite o compartilhamento de sentimentos, dúvidas, questionamentos. Fazer de conta que não tem nada acontecendo ou que está tudo bem também não é aconselhável, pois as crianças, elas são perspicazes o suficiente para entender a dissonância entre a comunicação verbal, a linguagem corporal de quem lhe fala e o estado do ambiente ao seu redor. Outra falsa crença é a de que as crianças superam tudo e com tanta rapidez que não se precisa tocar no assunto. Proporcionando brincadeira e distração, está tudo certo. Esse movimento leva a criança a introjetar que sentimentos devem ser escondidos, guardados. Porém, estamos vivendo um momento em que urge tratar da educação emocional, favorecer e proporcionar que sentimentos e emoções sejam vividos, entendidos, falados e ressignificados. Falar e explicar sobre
Uma dor, sobre um sentimento, não exclui a dor. Não faz com que ela passe de uma hora para outra, mas faz com que outro significado seja construído através da expressão, do sentimento e da escuta, sem censura ou julgamento. Como se dará, então, a compreensão da criança sobre o tema? Isso vai depender da idade, da maturidade, do estágio de desenvolvimento que ela esteja. Mas uma coisa é certa, e eu repito, o tema pode e deve ser abordado sim. E quanto mais cedo for introduzido nas conversas da família, mais rotineiro ele se torna. Perde o ar de mistério e de proibição. Luto é definido como processo de elaboração de perdas vividas e faz parte da existência humana desde o início. Então, podemos falar sobre perdas e mortes, sim. Um excelente começo para as crianças bem pequenas é utilizar acontecimentos concretos do dia a dia. Quando a criança arranca uma flor, por exemplo, convém lhe explicar que não deve agir assim, porque machuca a plantinha e ela tem o seu tempo de nascer, crescer, murchar e merece desfrutar do seu período no jardim da melhor forma que for. O mesmo se aplica às crianças que podem, por exemplo, apertar os bichinhos de mau jeito. Um ótimo momento para falar que ele sente dor, que o maltrato não deve acontecer e que ali tem uma vida que merece todo cuidado. Diante da morte do animalzinho de estimação, a família é obrigada a conversar sobre o assunto. Do ponto de vista dos afetos, não há diferença entre animal e ser humano para crianças menores. Elas gostam de ambos na mesma intensidade. Então podemos sim, por que não, recorrer ao mesmo ritual usado pelos humanos, de não jogar um peixinho no vaso sanitário, de não jogar o passarinho no lixo, por exemplo, e realizar o sepultamento, explicando que esse fluxo natural da vida acontece com todos. Nascer, viver, morrer. Tais medidas, elas tanto diminuem a ideia de que os bichinhos mortos não valem nada, que morreu, acabou e pode ser jogado no lixo, quanto introduz a ideia dos ritos de despedida do corpo que nós costumamos fazer com o velório, sepultamento e cremação. E aí vem a total necessidade de se falar do luto. Por certo, a criança não sabe o que ela está vivenciando, que ela está vivenciando o luto e que o que ela está experimentando tem esse nome. Mas uma coisa é certa, ele está existindo. Existe uma perda, tem uma ausência e isso está sendo vivido por ela. A psicologia, em suas diversas teorias, diz que o luto pode ser explicado por diversas fases em seu processo e que reconhecê-las pode ajudar bastante na abordagem com crianças e com adultos também. A primeira fase desse luto seria a negação, onde a criança pode não acreditar que a pessoa realmente morreu, que a pessoa desencarnou. E isso gera um desconforto em relação à percepção da realidade, porque ela não acredita, mas aconteceu. E alguém está dizendo que aconteceu. Outra fase é a raiva, onde a criança pode apresentar um comportamento agressivo na escola, ou com amigos, ou em família. Existe uma outra fase que é chamada de negociação. Nessa fase, a criança tende a fazer promessas para rever o parente, o ente querido que partiu. Isso ajuda a acalmar o sentimento de perda que ela está carregando. E, ao mesmo tempo, leva à próxima fase, que é a tristeza. Quando se perde alguém, existe uma tristeza enorme. Então, o mesmo acontece com a criança. Nesse caso, é algo tão profundo, porque nessa etapa, a perda e o fim são encarados. E, por fim, a fase da aceitação. Apesar de ser extremamente
dolorido vermos nossos pequenos tristes, é essa tristeza natural do luto que o ajudará a passar pela fase da aceitação da perda e ele aprende a lidar com este sentimento. É bastante comum e natural, mais do que imaginamos, sabermos da vivência do luto tardio. E isso acontece bastante com crianças, como dizem muitos especialistas. Tal condição pode aparecer meses após o desencarne de alguém próximo à criança, mas suas reações tardias são indicadores que a criança ainda precisa de atenção e cuidado quanto ao fato. Uma condição muito utilizada pelos adultos para falar sobre o assunto da morte, sobre este fenômeno, é o uso de metáforas, dizendo, por exemplo, que quem morreu virou uma estrelinha, ou fez uma longa viagem, ou está num sono eterno. É necessário assumir que nós adultos cometemos erros em nossas explicações, e muitos deles só vão se descortinar com os sinais emitidos pelas crianças. Sinal de que o que foi introjetado não deu conta de acomodar a situação. Sinal de que o que foi dito gerou uma certa angústia. Quando a criança, por exemplo, associa o ato de dormir, que o ato de dormir pode levar ao sono eterno. Ou também que não quer mais que ninguém de sua casa, de sua família, viaje, para não fazer a longa viagem. Ou ainda que toda noite precise olhar para o céu insistentemente para ver o seu ente querido, que acabou de virar estrelinha. Não é regra acontecer assim, mas dependendo da compreensão da criança, elas podem sim levar tudo o que dizemos ao pé da letra. E assim, não hesite em falar o nome morte ou morrer, para evitar associações desnecessárias. É importante refletir que não se deve dar à criança nem mais nem menos informação do que ela pede. E esse limite é sinalizado por ela. O adulto é que precisa estar atento a estes sinais. Assim sendo, a criança sinaliza o que ela precisa e o adulto atento escuta e intervém. E, se necessário, busca o apoio dos especialistas. Outro ponto muito passível de pergunta e dúvida é se a criança deve ir ou não ao velório. Até mesmo porque este é um ponto que não é de costume nosso. Mas se a criança manifesta o desejo de ir, procura-se atender, levando-a no melhor momento, determinando o tempo que será passado lá e a garantia de que a qualquer desconforto ela será acolhida e na hora combinada vai voltar para a sua casa. O trato deste evento com naturalidade pode levar a criança a construir um registro muito mais leve do que as suas gerações passadas construíram. O importante é não obrigar a criança a fazer nada que ela não queira e não a deixá-la em situação desconfortável. Nada de levar a criança a todo custo para uma situação que ela está sinalizando que não deseja e não está preparada para enfrentar. A naturalidade desse enfrentamento da perda que é passado para a criança, ela é diretamente proporcional à naturalidade que o adulto também carrega em si sobre o assunto. A tentativa de poupar a criança do sofrimento pode estar falando mais do adulto do que da própria criança e possibilita esta criança a não aprender a lidar com suas perdas. A criança experimenta o sentimento de perda desde cedo, a não ter seus desejos todos realizados. Tomar atitudes para mostrar que nem tudo acontece com os nossos desejos e que nem sempre podemos manter o que temos é um jeito de ensinar a criança a lidar e a conviver com a morte. As etapas de percepção do fenômeno da morte
são graduais e vão acontecendo de acordo com o passar da idade. A princípio, ela percebe morte como abandono e desamparo. Depois ela tende a achar que é um fato reversível, que a morte é temporária, que a pessoa morreu só um pouquinho. Ou associa, inclusive, que a pessoa morreu porque foi um castigo que recebeu. A percepção da criança maiorzinha começa a ser já do caráter irreversível da morte, onde a grande dificuldade é lidar com a ideia de que a pessoa amada não voltará mais. A puberdade já traz a percepção da morte como universal e irreversível, e a consciência, inclusive, da sua própria finitude. Eu costumo dizer que os filmes e os livros são excelentes recursos, uma maneira de trazer o assunto de um jeito lúdico e leve. Eles podem ser disparadores de conversa, podem servir como uma oportunidade aguardada para se introduzir ou aprofundar o assunto. Dessa forma, selecionamos alguns títulos da literatura infantil que podem ajudar e fazer sentido na construção dessas conversas. Trouxemos também os livros que já falam além da morte e tocam no assunto da imortalidade da alma e da reencarnação, para auxiliar na condução dessa temática, uma vez que as famílias que vivenciam a doutrina espírita ou qualquer outra família que simpatize e introduza essa temática desde cedo, possa contar com esses recursos também. E aqui vão algumas dicas para vocês. O primeiro livro que eu trago é O Pato, a Morte e a Tulipa. Certo dia, o Pato, que é o personagem principal, ele se vê acompanhado de uma caveira. A caveira está andando atrás dele. E ele sabe que já não ia tão bem, mas ele não quer morrer. E de repente, como ela está sempre por perto, eles começam a travar diálogos bem explicativos acerca deste detalhe da morte, deste assunto. Um outro livro chama-se É Assim. Numa forma muito simples, a autora desse livro, que é uma autora chilena, Paloma Valdívia, ela explica o nasce e morre da vida. E eu gosto da maneira como ela explica, porque é direta, simples e sem muitos rodeios, sem muitos mistérios, mostrando que tudo faz parte do ciclo da vida. Um terceiro livro seria O Coração e a Garrafa. A menina protagonista desse livro, ela é uma menina curiosa, como qualquer menina da idade dela. Mas ela divide muitas coisas com o avô. E de repente ela percebe a cadeira do avô vazia. E com isso ela percebeu que o coração dela se entristeceu. E ela resolve guardar esse coração numa garrafa para não sentir isso. Só que ela está vivendo dessa forma e de repente ela conhece novas pessoas, novas crianças, tão curiosas quanto ela era. E ela vai traçar o caminho de volta para tirar o coração da garrafa e trazer de volta para si. Muito lindo esse livro. Outro livro, outra sugestão seria Meu Filho Pato e Outros Contos sobre aquilo que ninguém quer falar. Então, são 6 historinhas com acontecimentos da vida das crianças, entre elas a chegada de irmãozinho e a perda de alguém muito querido. Um outro livro seria O Dia em que a Morte Quase Morreu. E ela fala da amizade dos 2 protagonistas, que é a vida e a morte. E como os personagens permanecem ligados para sempre. Uma outra indicação é A Preciosa Pergunta da Pata. Essa pergunta é preciosa. O que acontece quando morremos? Ela perde o seu filhote e fica cheia de dúvidas, muito triste, reúne-se com seus amigos bichos e faz esse questionamento.
Um outro livro muito interessante chama-se Mas Por Quê? A História de Elvis. Conta a história de uma menininha que grita aos quatro cantos do mundo, mas por quê? Mas por quê? E ela tenta chamar a atenção das pessoas que passam, e quando ela consegue um pouco de atenção, ela resolve soltar. Mas por que Elvis morreu? E Elvis não é o cantor, é o passarinho dela. Um outro lindo livro Menina Nina, Duas Razões para Não Chorar, de Ziraldo. Nesse livro, o autor sonda os mistérios da vida e da morte, numa linguagem cuidadosamente simples. Ele consegue falar da dor de um modo tão delicado e cheio de esperança que vale a pena demais lê-lo. O Meu Avô Foi para o Céu. Esse livro conta a comovente história das relações de avós e netos, que ajuda os pequenos leitores a perceber, por meio da tristeza e da dor, que pode sim preservar a memória de um ente querido para sempre. Outro livro que eu já recomendaria, mais para quem está maiorzinho, é Ponte para Terabithia. Esse livro, ele também é um filme e trata a história de uma amizade que muda a vida dos dois protagonistas para sempre. São dois estudantes do 5º ano que acreditam que no coração do bosque existe um mundo de aventuras chamado Terabithia. Só que um deles, em um dado momento, desencarna. Outro livro que também é filme chama-se 7 Minutos Depois da Meia-Noite e fala-nos dos sentimentos de perda, medo e solidão, e também da coragem e da compaixão necessárias para os ultrapassar. Fantasia e realidade se misturam nesse livro, o filme, com ilustrações, com uma paisagem soberba e que expande a beleza do texto. Temos também um outro livro que chama-se Para Onde Vamos Quando Desaparecemos. Ele aproveita a ausência de respostas preto no branco para colorir e lançar novas hipóteses, iluminando um tema que já é inevitavelmente sombrio. Outro livro muito divertido é Contos de Enganar a Morte. Traz uma verdadeira e divertida declaração de amor à vida. Um outro livro da autora brasileira Adriana Falcão, A Comédia dos Anjos. A protagonista desse livro é Dona Madalena. E Dona Madalena é um fantasma, tá? Mas ela é um fantasma, assim, muito bisbilhoteiro, porque ela volta logo depois do enterro para tentar endireitar a vida da filha dela. Outro livro é Vó Nana, que conta a história das duas personagens que compartilham sua vida juntas, avó e neta. Inclusive, compartilham o momento de se despedir. Um outro livro muito lindo, A Mulher da Guarda. O livro conta a história de Jacinta, uma menina que perde a mãe muito repentinamente e se torna responsável por cuidar de sua família. Jacinta não tem um anjo da guarda, mas tem uma mulher que viaja em um cavalo azul e sempre olha por ela. Temos também uma indicação da velhinha, o nome do livro é A Velhinha que Dava Nome às Coisas. É a história de uma velhinha que já não tinha mais amigos, porque todos os seus amigos tinham morrido. Então, ela começou a dar nome às coisas que durariam mais tempo do que ela. E temos também
a indicação dos livros já de cunho espírita, né, que já tratam da temática da imortalidade da alma com maior profundidade, mas de um jeito leve e sutil, pois trata-se de literatura infantil. Então, por fim, eu apresento a vocês os livros de Daildon Sales. Esse autor está fazendo a coleção Diário de um Fantasminha, uma pegada muito interessante, que a gente não sabe se o fantasma é um menino ou se o menino é um fantasma. E Belinha e a Lagarta Bernadette. Esse é quase um clássico da literatura espírita para temática, tá? Falando da imortalidade da alma, Belinha era uma garota assim extremamente curiosa. Só que de repente ela se vê sem o avô. O avô partiu e ela quer dar conta de algumas respostas. Então ela sonha com uma lagarta muito engraçada, que é a lagarta Bernadette, e que começa a explicar a continuidade da vida após a morte para Belinha. E também eu tive recentemente o conhecimento das obras que Maurício de Souza está lançando com essa temática espírita. E eu selecionei uma super pertinente à questão do desencarne, que é Além da Vida. E o personagem é Chico Bento, tá? E trata com muita leveza, com muita suavidade. Será que viemos de algum lugar antes de nascer? Será que alguém cuida de nós enquanto nos aventuramos pela terra? E as pessoas que amamos, para onde vão ao final da vida? É possível que a sua luz continue brilhando? Então, este livro, lindamente ilustrado, traz uma linda narrativa emocionante, cheia de luz. Bem, deixaremos todas essas indicações no blog da Quinta de Luz. E eu encerro dizendo que a verdade contida no coração de cada um, aliada a uma simplicidade e naturalidade com as palavras, compõe uma excelente opção de caminho para conversar sempre com crianças. Inclusive, que foi o nosso tema, sobre o fenômeno da morte. E que, acima de tudo, seja dito que morte não é o fim, independentemente da crença que os adultos tenham. Ficam os momentos, fica a memória de quem se foi, guardada num bom lugar, dentro de cada um da gente, dentro da criança e do adulto também. Espero de todo o coração que essa conversa tenha feito sentido para você.